Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Livro de Gênesis, capítulo 40, dando continuidade ao nosso estudo devocional para a glória do reino de Deus, amém? Quem puder compartilhar aí esse vídeo, abençoar uma pessoa, através da palavra de Deus, vai ser edificante para a sua vida e para a vida daquele que você está enviando a mensagem. Amém? Espírito Santo nos dê direção, sabedoria, discernimento, nos dê revelação da Tua palavra, que nós possamos, em nome de Jesus, servir ao Senhor com alegria. Amém? E que toda palavra contrária seja anulada e cancelada agora, em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, todo espírito de desavença, todo espírito de engano, que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Nós te convidamos, Espírito Santo, de estar aqui neste lugar e aonde esse vídeo chegar, que venha nos consolar, que venha nos revelar a palavra do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? Então vamos lá. José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Gênesis 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Então, ele tinha várias pessoas trabalhando para ele, né? E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Vocês lembram lá no versículo anterior porque que José foi preso? No capítulo anterior porque que José foi preso? Pois é. Então, dá uma olhadinha aí no capítulo 39 de Gênesis, que vocês vão saber por que José foi preso. E quem souber, põe aí nos comentários também, né? O comandante da guarda pô-los a cargo de José. Ó, por que José estava com cargo lá no cárcere? Vocês sabem também? Capítulo anterior. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Olha para você ver, hein? Olha aqui como é que já começa a honra de José. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. Olha aqui, esse detalhe aqui. José estava no cárcere, já estava lá, né, tomando conta do cárcere, auxiliando lá, né, o comandante. Agora ele já tem gente para servir ele. Olha o novo tempo na vida dele aqui, com um pequeno detalhe, hein? Então, tem hora que nas suas lutas, dificuldades, no seu processo, você já vai começar a ver alguns sinais de honra aí, de restituição. Amém? E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Então, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Então, naquela mesma noite, houveram 2 sonhos. Um para o copeiro e um para o padeiro. Certo? Entenderam até aí?
na prisão, porque estavam lá encarcerados, né? No cárcere que aqui fala. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó. Olha para você ver, os oficiais de Faraó já estavam lá servindo José. José já com autoridade, já começou aí a autoridade, né? Perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus a interpretações? Contai-me o sonho. Olha para você ver, hein? Um sonho, naquela época, com os próximos, José foi levado ao poço. Aquela mesma situação que levou ele ao poço com dificuldade, né, que ele teve um sonho, né, você sabe, vão olhar lá no capítulo, nos 3 capítulos para trás, que ele via os 11, né, que são os 11 irmãos, né, os 12, parece que estava com o pai também, curvando sobre ele, que ele foi jogado no poço. Agora, com aquilo que ele teve dificuldade lá atrás, que foi jogado no poço, vai ser agora um momento que Deus também vai usar ele para a honra, no lugar que ele menos esperava. Vamos lá. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos ao brotar a vide, videira de uva, não é isso? Havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. 3 ramos produzia uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e a exprimi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Você vê que a linguagem que foi dada ao copeiro foi uma linguagem do que ele servia a Faraó, né? Então, o copeiro serve suco, serve vinho, não é assim? Então, falou numa linguagem com ele, de uma forma aí, com códigos, vamos falar assim. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Vendo? Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então, olha, interessante. José pediu para ele que o copeiro lembrasse dele, né? Falando com o Faraó, como se fosse: olha, aqui tem um homem bom, né? Que eu estou aqui injustamente. Mas ele sabia do que ia acontecer para frente, né? Com relação à forma que Deus estava planejando ou já tinha determinado para a vida dele. O sonho do padeiro-chefe. Imagina esse padeiro, né? O primeiro sonho teve coisa boa, ele deve ter pensado assim: o meu também, né? Vai ser uma beleza aqui. Porém, vamos lá, capítulo 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei,
e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. Então aqui também falou na linguagem do padeiro, cestos de pão. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Essas aves aí, será que eram corvos, hein? Então lhe disse José, a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio desses reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém? Olha aqui então, nós começamos a falar alguns códigos aqui na leitura, né, durante a leitura, e é interessante porque Deus ele usa, né, na Bíblia toda, Jesus também fez muito isso, né, quando fala por parábolas, e a linguagem bíblica muitas vezes ela tem uma interpretação daquela situação da pessoa, né? Deus não vai falar ele pode falar do jeito que ele quiser, né? Que ele é Deus, mas o que eu estou querendo dizer é que normalmente ele vai falar na linguagem da pessoa. Se a pessoa tiver uma linguagem mais simples, um hábito mais simples, ele vai utilizar das coisas simples. Se for uma pessoa, às vezes, que tem uma outra linguagem, ele vai usar de outra linguagem, né? É uma situação mais familiar da pessoa. Né? Então, por exemplo, ele falou aqui com o padeiro, ele falou de pão, do copeiro ele falou de copo. José já tinha feito uma interpretação lá atrás. E é interessante que, olha como que tem vários sinais, né? Agora lendo aqui essa passagem, eu já tinha lido ela algumas vezes, e hoje está tendo essa nova interpretação para mim. Por quê? Porque José, ele foi com o mesmo sonho que ele teve, que jogou ele no poço, vamos dizer assim, que foi vendido por escravos e que foi através do sonho, vamos dizer também, né, que os motivos dos sonhos, né, ele começou a ser usado também pelo sonho. E já começou um tempo aqui de restituição na vida dele. Primeiro, que ele já começou a ter pessoas que serviam ele. E vocês imaginam o seguinte, a fé dele nesse momento, ela também foi provada. Por quê? Porque aquele sonho que ele teve, né, que Deus ajudou ele a interpretar, que ele mesmo fala, porventura não pertence a Deus as interpretações, contai-me o sonho. Então ele estava confiante no propósito dele. E quando eu acho que ele revelou esses sonhos, interpretou, né, vamos dizer, igual da mesma palavra que está aqui, interpretou esse sonho para o copeiro e para o padeiro, e que o sonho ele foi cumprido, de certa forma, que não é que não cumpriu aqui nesse instante, foi o copeiro, né? Mas que ele viu que realmente aquilo que ele interpretou foi cumprido, não gerou mais uma esperança para ele, que aquele sonho que lá atrás ele teve, que fez ele ir
para o poço também não seria cumprido? Ou poderia também, né? Vamos imaginar se nós formos José aqui e falar, poxa, lá atrás eu sonhei e não aconteceu, agora eu sonhei para os outros, vamos falar assim, né? Nessa situação aqui, e aconteceu. Então, se ele tivesse tido dúvida, ia ser complicado. Você viu que aqui o copeiro, ele pediu ele fez um favor ao copeiro, que foi uma notícia boa, né? E combinou com o copeiro, de certa forma, que lembrasse dele. O copeiro, naquele instante, né? Ele sem saber, porque ele já estava em dois ambientes diferentes, né? Não lembrou dele. Então, assim, muitas pessoas que você às vezes abençoou de alguma forma, naquele primeiro instante você não julga a pessoa também não, porque no momento de Deus ela pode vir te abençoar na hora que você menos espera, e pode ser uma prova da sua fé, e você não tem que fazer nada também imaginando receber algo, porque o recebimento vai ter que ser de Deus. Eu né, penso o seguinte, que mesmo que o copeiro não quisesse, de certa forma, por vaidade ou por outras situações, que não foi o caso aqui, falar de José para o faraó, Deus ia, acho que ia dar outro sonho para o copeiro, né? Botar aí o cesto nele, que ele já sabia as interpretações, e falar, se você não falar de José que te ajudou lá, vai ver o cesto aí na sua cabeça e tudo. Aí ele, né? Estou falando assim de uma forma até descontraída, né? Para a gente imaginar que para a gente refletir com relação aqui, que tem várias situações, né? Então, fica aí esta palavra de hoje, do copeiro, do padeiro, do sonho, aquele sonho que você tem, que Deus já falou com você, Ele vai te dar no momento certo a revelação e vai se cumprir. Amém? Que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus.